Olá, meus ilustres! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Como vocês estão? Espero de coração que todos estejam bem. Estamos aqui na tela com o professor Lucas Banzoli, mestre em teologia, em um vídeo em que ele irá responder aos seus inscritos, à sua audiência, a seguinte pergunta: Deus mandou matar crianças? Então, essa é a pergunta. Existe esta ordem na Bíblia? Existe algum versículo que demonstre claramente uma ordem de Yahweh, Javé, Yud-He, Vav-He, o Senhor, mandando tirar a vida de crianças no contexto bíblico? Então, é isto que nós iremos ver aqui hoje, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o professor Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia, pós-graduado em teologia e história das religiões, e eu sou o autor desta obra aqui, ó, O Inferno Não Existe. Ela está disponível na Booktube, na Amazon e também no Clube de Autores. O link está na descrição. E também é interessante que eu tenho um e-book, que o nome dele, você pode ver aqui, ó, o penúltimo, O Deus da Guerra, Ordens de Extermínio na Bíblia. Então nós vamos assistir, né, aqui o Lucas Banzoli falando, e logo, bem já inicialmente, nós vamos ler alguns versículos. Logo agora no início do vídeo, nós vamos reagir, vamos acompanhar o que o professor Lucas Banzoli irá falar, mas para nós termos mais didática e dinâmica neste vídeo, eu já vou direto a alguns versículos que eu acho importante serem colocados. Então, primeiro, vamos ouvir inicialmente o professor Lucas Banzoli fazendo algumas colocações, já vamos ler logo alguns versículos e depois vamos continuar o ouvindo, reagindo às suas considerações. Bom, gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre se Deus mandou matar crianças no Antigo Testamento, principalmente naquela ocasião da guerra lá com os cananeus, né? Então, o professor Lucas já deixou claro que essa é a proposta do vídeo, essa é a pergunta a ser respondida. Deus mandou matar crianças? Sim ou não? Mandou ou não mandou? Esta é a questão central, tá bom? É o argumento principal dos ateus, um dos mais usados, né, para falar, olha, como o Deus judaico-cristão é malvadão, né, e o problema é que nesse caso muitos dos cristãos realmente acreditam assim, que Deus realmente mandou matar crianças e tentam justificar esse tipo de ação baseado em alguns argumentos que são verdadeiros, mas que não justificam o assassinato de crianças, né, por exemplo, falam que os cananeus eles assassinavam crianças em rituais a deuses pagãos, né, e sacrifícios, né, aos deuses deles. Isso é verdade. Agora, isso não justificaria então você ir lá e matar todas as crianças deles, né? Inclusive todas as que eles não sacrificaram, né? Isso daí não seria o jeito correto de você resolver esse problema, né? Também falam, Deus deu 400 anos para eles se arrependerem, né? E tudo mais, e eles eram extremamente imorais e ímpios e tudo mais. Novamente, tudo isso é verdade. Agora, isso não justifica. Não, isso é narrativa bíblica. Narrativa bíblica, tá bom? Isso é narrativa religiosa, do texto bíblico de redação, em grande parte pós-exílica. Você não sabe se isso é verdade. Até porque, geneticamente falando, o israelita é cananeu. Não é por miscigenação. Israel é uma designação étnica determinada. É uma autodenominação a partir de um período da história. Mas genético, na veia, não existe a história de um povo separado naquela região. Todos eles são cananeus. Isso publicado, artigo científico, e eu li o artigo, li a matéria lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, deve ter uns 2 anos atrás. Justifica você matar crianças, né, numa guerra, né? Existem várias razões que justificam você entrar numa guerra, né? Por exemplo, quando os aliados entraram numa guerra contra os nazistas, eles estavam completamente com a razão, né? Você não ia querer deixar
ele continuasse propagando o mal, né, como ele estava fazendo com os campos de concentração deles, né, com a perseguição a minorias, tudo mais, né. Você não ia querer que ele continuasse fazendo esse tipo de genocídio, invadindo outros países, etc. e tal. Você tinha que fazer alguma coisa. Agora, como é que você vai resolver esse problema? Matando todas as crianças da Alemanha? Não é isso, né? Não é desse jeito que você ia resolver esse problema. Então, a questão aqui é, por mais que eles fossem ímpios e maus e etc, e tudo isso é verdade, né, à luz da Bíblia, à luz até dos registros históricos, né, arqueológicos que a gente tem dessa região, nesse período, mas isso não justificaria você ir lá e matar crianças, né? Então a questão é, será que Deus realmente mandou matar crianças? Aliás, alguns restos, né, mortais de bebês incinerados de maneira sacrificial, nós encontramos no Tofete, ou Tefete, que seria ali no Vale do Filho de Inom. É uma região dentro do Vale do Filho de Inom, que é em território israelita. E em períodos em que se dizia ser período israelita, que seriam os tais sacrifícios a Moloch, que nós não temos nenhum achado arqueológico falando desse deus Moloch. Ele só aparece na Bíblia, na literatura bíblica, que é estranho também. E no texto maçorético, né, com já com os pontos diacríticos, então a gente não sabe, porque texto maçorético é uma edição, já falei isso para vocês. Por que eles botaram esse Moloch lá? Poderia ser Melech, poderia ser o próprio rei, poderia também ser Milk, que é uma entidade ciro-cananeia, né, do submundo, que também tinha o título de rei do submundo, e a grafia, né, das consoantes para rei, Moloch, e no ugarítico cuneiforme Milk seria a mesma coisa. Então há essa dúvida na literatura especializada de quem realmente é Moloch. Agora, porque arqueologicamente nós não temos nada sobre ele. Antigo Testamento? E a minha resposta, como você já deve ter percebido, é não. Agora, aí isso já vai suscitar, né, a indignação de muitos, né, tanto dos ateus que vão falar que eu estou fazendo, né, como eu já li alguns falando, né, que em relação a outros vídeos de outras pessoas sobre isso, está fazendo ginástica mental, né, e outros cristãos que mais apegados, né, à literalidade dos textos, né, mais fundamentalistas vão dizer, não, você está aqui passando pano, você está aqui, né, distorcendo as escrituras para suavizar os textos bíblicos, né, mas aqui eu vou mostrar todas as provas bíblicas hermenêuticas, exegéticas. Olha, ele falou que vai mostrar todas as provas bíblicas. Olha, isso aqui é comprometedor, hein? Todas as provas bíblicas, hermenêuticas e exegéticas, ele vai mostrar que não. Então, como ele já disse que não, e como ele já disse que vai mostrar que não, eu vou trabalhar alguns textos rapidamente. Isso aqui não vai demorar nada, porque a questão é objetiva, sim ou não. Ele já disse não, e eu vou dizer para você que sim. E eu vou colocar os textos na tela para você, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto que nós vemos claramente uma ordem para se fazer isso é primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versos 1 a 3. Então vamos lá. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Escute aí, Saul, a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Inclusive, esse conceito de destruição, eu trabalho ele em hebraico no meu livro, tá bom? O livro é um livro que você, se lê, vai preparado, que realmente mostra uma face de Javé obscura, a exegese que eu faço lá. Então, versículo 3, conforme diz o Senhor, não é isso? Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, especificamente no versículo 3, está a ordem. No contexto, você vê claramente, assim diz o Senhor. Então, aqui, beleza? Tem um outro episódio extremamente violento e bizarro, que está em Números,
capítulo 31, versículos 13 a 18 no contexto. Eu já deixei os textos na tela, porque alguns são longos, e você mesmo pode pausar o vídeo e ler o contexto. Aqui é uma ordem de Moisés. Moisés, o sumo sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor, ou o arraial do Senhor. Agora, matem todos os meninos, é uma ordem de Moisés, e matem todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Então aqui é uma ordem de Moisés. Vamos ver uma ordem de Deus novamente? Um direcionamento de Deus novamente? Então veja bem, ó, nós vimos uma ordem do Senhor, nós vimos uma ordem de Moisés, que era respaldado por Deus em tudo que fazia no Antigo Testamento, praticamente, e nós vamos ver agora Deuteronômio 3, 1 a 7. Isso aqui também é chocante. Depois, voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, presta atenção, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. Então, esse aqui, quero que você preste atenção, bastante nisso aqui. Então, eles estavam indo rumo a Bazã, chega na localidade chamada Edrei, os exércitos se encontram, há um confronto. O rei de Bazã, Og, ataca o exército israelita de acordo com a narrativa bíblica. O Senhor me disse, olha que interessante, o Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Ó, vou te dar a terra dele também. Presta atenção nisso. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então olha só o que Deus está falando. Ó, você vai fazer em semelhança que você fez com Seom, a Og, rei de Bazã. Então o Senhor nosso Deus também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades, porque foi o que Deus falou, né? Que ia dar a terra deles também. Foram 60 cidades em toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com muros altos e com portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Então, olha só, nós tomamos a terra, porque o Senhor nos prometeu a terra, vencemos a batalha e ganhamos a guerra. Presta atenção. Nós as destruímos completamente, versículo 6. Tal como havíamos feito com Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Está no texto. Mas essa ordem deles matarem totalmente, conforme eles fizeram com Seom, rei de Hesbom, é porque Deus mandou. O Senhor me disse, ó. O Senhor me disse. Aí você vê ali, ó, na parte B do versículo. Você fará com ele como fez com Sion, rei dos amorreus. Então você tem que fazer com Og o que você fez com aquele rei lá. E o que você fez com aquele rei? O que você fez com Sion, rei de Hesbom? É para fazer como fizemos lá? E o Senhor está mandando? Beleza, lá nós matamos homens, mulheres e crianças. Tomamos a terra deles. É para repetir isso? Sim, é para repetir. Faz dessa forma. Tomando a terra e matando todo mundo. É isso. Então, eu não estou nem forçando o texto. Eu estou lendo o texto do que ele diz. Os textos. No meu livro, eu trato outros textos. Tem mais textos.
Eu peguei aqui os principais, e inclusive termos que estão sendo usados pesados. Termos como despedaçar, em alguns textos, golpear até tirar a vida. Meu amigo, o hebraico é tenso. O hebraico é tenso nesses textos. É uma questão que reflete o ódio do autor, o ódio do escriba, a sede política de tomar a terra. Porque Deuteronômio é uma redação posterior. Não é Pentateuco, não é de Moisés, não é nada disso. É uma redação muito posterior, tá bom? Tanto que tem as excelentes teses da redação deuteronomista, tá bom? Então, assim, esses são os principais textos onde você viu comigo, eles ainda estão na tela, em que sim, Javé mandou matar crianças, tá bom? Então agora, o professor já disse que não. Talvez, para muitos, não é nem necessário assistir a continuidade do vídeo dele. Mas vamos assistir, obviamente, para saber seus argumentos? Não. Já sabemos que, respeitosamente, ele está errado. Não é uma questão do argumento, de defender isso ou aquilo outro, ou de ginástica mental. Não, as pessoas cometem erros. Ele está errado. Ou eu posso também, de repente, entender que o professor Lucas Manzoli, ele não conhece estes e outros versículos, tá bom? Tudo isso eu trato aqui no meu livro, O Deus da Guerra, Ordens de Extermínio na Bíblia. O meu e-book tá no link aqui na descrição. Você clica, tá bom? No link, você clica no link, vai lhe direcionar para o pagamento, você paga e vai lhe direcionar para o download, tá bom? Então você vai fazer tudo no automático aí. E você vai ter um e-book de qualidade, onde eu faço exegese destes termos. Vamos ver se o professor Lucas Manzoli, ele falou que vai fazer exegese, hermenêutica, vai contextualizar. Então, vamos ouvi-lo. Mas os textos estão aqui. Então, vamos lá. Éticas, etc., de que realmente não teve morte de criança no Antigo Testamento. Né? Em nenhum momento Deus manda alguns soldados da elite ir lá e matar uma criança. Né? A gente vai ver isso passo a passo. Né? Vamos lá então começar por um texto aqui, está lá em Josué 10:36, que diz: Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomar a cidade e a ferir espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruiu totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinha feito com Eglon. Então, para lá, se você ler apenas esse texto aqui... Mas esse texto não é a proposta do vídeo, né? Pode argumentar que, sei lá, ficaram sobreviventes. E esse texto não fala de nenhuma ordem de que Deus mandou. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto fala de um registro de que alguém que está falando acerca de uma batalha, de uma cidade que foi atacada e que não ficaram sobreviventes da perspectiva do escriba, do autor, da narrativa. Não está falando uma ordem de Deus para tirar a vida de crianças, como eu mostrei aqui. Né? Primeiro livro do profeta Samuel, já li, então não vou ler novamente, mas o versículo 3 é bem claro: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos. Então, o primeiro texto apresentado pelo professor Lucas Manzoli não corresponde à temática que ele quer tratar no vídeo, não corresponde. O que parece que ele está dizendo? Né? Que realmente Josué foi lá e destruiu completamente toda a cidade de Hebrom. Não teve nenhum sobrevivente na cidade de Hebrom. Todos eles morreram. Né? É claramente aquilo que está sendo afirmado aqui. Né? E de fato esse texto é usado pelos ateus, até por alguns cristãos, né? Que defendem a literalidade desses textos ao pé da letra, que realmente... Eu nunca vi, sinceramente, nenhum ateu usar esse texto. Eu não sou ateu, vocês sabem, mas dos que eu já conversei, já pude expor algumas coisas, eu nunca vi nenhum ateu usar esse texto, muito pelo contrário. Eu vejo o texto central que é utilizado é o primeiro livro do profeta Samuel, particularmente o versículo 3. Muitos ateus compraram esse meu e-book, foi um sucesso de vendas. Eu não estou fazendo propaganda, não. Vou ser bem sincero, foi o e-book que os muitos Jesus da história
E o Deus da Guerra, Ordem de Extermínio na Bíblia, foram os e-books que eu mais vendi até hoje, assim, disparado. E eu tô falando de centenas, disparado mesmo. Porque eu demonstrei outros textos. E tem mais textos que tem no meu e-book que falam sobre isso, tá bom? Josué cometeu um genocídio aqui, né? Ele acabou com todas as mulheres, crianças, né? Todo mundo que habitava em Hebron foi assassinado por Josué, né? Agora, será que realmente é isso que o texto está realmente querendo nos dizer, né? Se é isso que o texto está querendo nos dizer, então a gente teria uma contradição bíblica realmente muito crassa, porque um capítulo depois apenas, um capítulo, o mesmo autor, no mesmo livro, apenas um capítulo depois ele diz, Josué 11, 21 em diante. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron. Opa, peraí. Ele acabou de falar que os habitantes de Hebron já tinham sido exterminados lá no capítulo 10. Aí você avança um capítulo depois, já está falando de uma outra época, de um período mais adiante, e ele diz que Josué exterminou os habitantes de Hebron de novo. Eu até saberia com certeza a razão, porque eu já estudei Josué por inteiro, a redação ficcional, pós-exílica. Josué pós-exílico, com certeza absoluta, é redação extremamente ficcional. Não tem nenhuma base arqueológica. As teses, e uma das mais importantes, que hoje em dia nem é mais usada mais, é a tese da infiltração pacífica. Mas durante muitos anos, a tese de infiltração pacífica é o que povoou a mente dos acadêmicos cristãos e que justificava, né, vamos dizer assim, ter alguma base de realidade no livro de Josué, que não tem. Hoje nós sabemos que não tem. Fica uma pulga atrás da orelha aí, né? Então no capítulo 10 você tem que todos eles foram exterminados, no capítulo 11 você vê que tem vários ainda que não foram, que ainda estavam em guerra com os israelitas e que foram, entre aspas, exterminados de novo, né? Mas isso não tem nada a ver com a proposta, né? A proposta do vídeo é Deus mandou matar crianças. De acordo com o primeiro livro do profeta Samuel 15:3, sim. De acordo com Deuteronômio, capítulo 3, versos 1 a 6, sim também. E até Moisés entrou nessa pira aí de mata todo mundo. Entendeu? Porque esse Javé já tinha mandado, né? Então qualquer um pode mandar também. Tá na fila. E eu mostro isso no meu livro. Que depois fica uma coisa meio banalizada. Entendeu? Meio que fica banal. Mas tem um motivo do porquê isso é banalizado, né? E os termos pesados que são utilizados. Disso eu trato aí. O Deus da Guerra, a Ordem de Extermínio na Bíblia. Mas o Lucas não está respondendo a questão. Ele usou um texto que nem sequer cita a questão. Mas vamos continuar aqui. E aí o mais irônico é que você avança mais alguns capítulos, capítulo 15 vai dizer o seguinte: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jofané, uma porção da terra de Judá, que foi Criate Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Teomai, descendentes de Enaque. Então, pera lá, você vê no capítulo 10 que os Enaquins foram exterminados de Hebron, né? Não tem mais, todos os habitantes de Hebron foram exterminados. Aí no capítulo 11 você vê que ainda tinha vários habitantes lá de Hebron, vários Enaquins vivos ainda. E no capítulo 15 você vê eles lá ainda, e Caleb teve que expulsar eles daquele território, né? Vamos lá. Não tem nada a ver com o tema isso aí, mas são ciclos narrativos repetitivos. Se quem se debruçar sobre literatura especializada, eu recomendo um livro que é muito bom para você começar a entender essas narrativas, né? São 2 livros que eu quero recomendar para vocês. Livros estes que eu já li várias páginas lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Um livro é História de Israel, Leitura Crítica da Bíblia e Arqueologia, né? Uma História de Israel, Leitura Crítica da Bíblia e Arqueologia. Um dos autores é o grandiosíssimo arqueólogo brasileiro José de Marcaefer, doutor, formado em teologia também, assim, um acadêmico fantástico e brasileiro, tá? Então todos os livros dele eu recomendo. E esse livro é fantástico. E o outro livro que eu recomendo para vocês, infelizmente ainda não tem em português, mas aí hoje com inteligência artificial você consegue traduzir qualquer livro que você quiser, Histórias de Israel e a História de Israel, do professor universitário italiano Mario Liverani, tá bom? Aí você vai começar a entender essas duplas narrativas, o porquê que há essa repetição de ciclos narrativos em alguns livros da Bíblia, que é justamente tudo para justificar a tomada de território, só que não no período de Josué, redação pós-exílica, tá bom?
Então você já começa a perceber que a linguagem que Josué empregou lá no capítulo 10 não era literalmente de você exterminar todo mundo, né? Porque aqui o que está em jogo é claramente uma hipérbole. Uma hipérbole é justamente uma figura de linguagem, uma força de expressão onde você trabalha através do exagero, um tipo de linguagem que a gente costuma usar até hoje, né? Com muita frequência. Se eu dissesse, por exemplo, com dor no coração, que ontem o Palmeiras destruiu o São Paulo, acabou com o São Paulo, né? O que seria uma grande verdade, né? Ninguém aqui acharia que os palmeirenses literalmente foram lá e exterminaram os jogadores do São Paulo, mataram um por um, né? O problema é que esse não é o tema do vídeo. E você está usando um texto, o primeiro texto utilizado por você não retrata o tema do vídeo. O tema do vídeo é Deus mandou matar crianças. É isso. E isso não está sendo apresentado até o momento. E, aliás, foi o que eu falei. O texto que ele afirmou que os ateus ou cristãos apresentam, eu nunca vi ninguém apresentar. É ele que está apresentando como argumento, eu nunca vi. O que nós vemos em todos os debates, em todos os lugares, é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Embora dentro de campo parece que foi o que aconteceu, né? Os caras já estavam mortos, né? Mas o que obviamente todo mundo vai entender daqui é que foi uma vitória no jogo, né, e que acabou sendo tão convincente que a chamada, né, de destruição, de acabar com eles, né, de etc, né, esse tipo de linguagem. Ou seja, uma hipérbole, mas não alguma coisa que você vai entender e tomar ao pé da letra, né. Então, esse tipo de coisa é extremamente comum na Bíblia, na literatura antiga e também nos dias de hoje, né. Então, é por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado antes de tomar ao pé da letra qualquer coisa que está, né, na Bíblia. Você tem que ver o contexto e entender se está falando de uma coisa literal ou não, comparar com outros textos bíblicos, que é justamente no que consiste a hermenêutica, né? A arte de você interpretar a Bíblia de um modo consistente e harmônico, né? Outro exemplo que a gente pode dar aqui está lá em Josué capítulo 11, verso 23, que diz: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Mais uma vez, é um texto que não fala do argumento central. Não é isso. O tema não é esse. Eu sugiro até que ele venha trocar, talvez, o título do vídeo dele, porque não é isso que nem tá passando perto. Aí eu não sei se é proposital, né? Eu não sei se é proposital ou se o professor Lucas ele desconhece os versículos centrais dessa discussão. Eu acredito que ele não agiu de má fé, né? Eu acredito que ele não conheça. Eu acho que ele não deve conhecer os textos. Talvez ele não conheça e tá um foco desnecessário no livro de Josué em que não há ordem nenhuma. O tema é Deus mandou matar crianças. Esse é o tema. O tema é esse. Deus mandou, sim ou não? Se sim, onde está? Eu já apresentei, né, aqui nesse vídeo para vocês, logo no começo. Já apresentei. Mandou, principalmente Samuel e Deuteronômio. Ele manda fazer, ele dá a ordem, ele diz de acordo com a narrativa do texto. A ordem vem dele. Então, não estou entendendo. Esse foco no livro de Josué e não avança, não vai à frente a proposta. Deu a herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Então aqui diz que Josué conquistou toda a terra, ou seja, não faltava mais terra nenhuma para ser conquistada, né? Toda a terra foi conquistada por Josué. Agora, 2 capítulos depois, olha o que acontece. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué, sendo já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. E aí ele começa a descrever, né? Esta terra que é essa, todas as regiões filisteus, dos Gesuritas, e vai descrevendo aí toda a terra que ainda falta, ou seja, no capítulo 11, diz que toda a terra já tinha sido conquistada, né? Não precisava conquistar mais nada, Josué podia descansar, ficar tranquilo. E no capítulo 13 está dizendo que ainda faltava muita terra para ser conquistada, né? Aqui, mais uma vez, o que está lá no capítulo 11? Uma hipérbole, né? Um exagero, uma força de expressão para dizer, ó, Josué conquistou tanta terra que Josué... Não, são contradições narrativas, não é hipérbole, não. São contradições narrativas decorrência da edição do texto. Inclusive, eu já falei isso, né, no outro texto, e durante o ano de 2024 nós trabalhamos muito isso no canal Verdades Ocultas da Bíblia, em explorar essas diferenças textuais e até mostrar que há uma edição. O que nós temos do texto massorético, Septuaginta, e o que nós encontramos nos manuscritos do Mar Morto são edições das narrativas textuais bíblicas, não são nem cópias.
São traduções, no caso da Septuaginta, barra edição. Texto maçorético, cópia barra edição. Então, você tem livros, por exemplo, que no livro do profeta Samuel mesmo, que tem capítulos que nem a ordem dos versículos são a mesma. Tem capítulos que são versículos que são grandes, capítulos que os versículos não estão na mesma ordem. Então são edições. E são edições narrativas. Bom, mas ainda assim a questão não foi respondida pelo professor. Conquistou, que é como se ele tivesse conquistado toda a terra, ainda que não tivesse sido literalmente toda a terra de Canaã que Josué tinha conquistado naquela ocasião. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma hipérbole. Vamos lá, para mais um exemplo. Esse daqui é o principal texto usado por aqueles que afirmam que Deus ordenou o genocídio de mulheres e crianças no Antigo Testamento. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel. É o texto realmente que parece mais difícil, mais desafiador. Ah, sim. Agora eu acho que nós vamos à questão. Vamos lá. Vamos à questão. Então, só para nós relembrarmos aqui, tá bom? No versículo 3, eu estou abrindo aqui novamente, né, o texto. No versículo 3 está expressamente uma ordem de Deus através de Samuel. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então, Deus mandou matar crianças, esse é o tema. Sim, de acordo com o primeiro livro do profeta Samuel, sim. Então vamos ver o que o professor Lucas irá nos apresentar nessa situação. Pra gente, capítulo verso 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei. Interessante, muito bom isso. Então ele botou aqui, né, 1 Samuel 15, ele está lendo o 1. Eu acredito que ele vai ler o 1, 2 e o 3 e explicar o 3. Vamos lá. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. E aí ele vai dizer: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, ou seja, para matar tudo, acabar com tudo. É uma ordem do Senhor. Então, ótimo. Chegamos ao texto, finalmente. Então, mandou ou não mandou? Mandou. Como que vai dizer que não mandou? Isso agora vai ser interessante. Vamos observar. Chegou o momento esperado. Vamos lá. Qualquer um que lê esse texto aqui e tomar ao pé da letra vai achar que realmente Deus estava ordenando um genocídio terrível, dos amalequitas. Beleza, vamos lá pro... Não, ele ordenou. Não é tomar ao pé da letra. É o texto. Ninguém não precisa tomar ao pé da letra. É o texto. O texto é a ordem do texto é essa. Essa é a ordem do texto. Desse texto. Faça isso. Elimine tudo. Tá bom? Então vamos lá. Inclusive, é tão... Não quero dar spoiler, né? Vamos dizer assim. Mas isso é tão estranho. É tão assim... constrangedor. Que o termo que é empregado ali é heran, que é um termo para destruição consagrada ou aniquilação total. Eu fiz a exegese desse termo no e-book. Então, o termo que está empregado ali é heran. E é bizarro isso. Então, tipo assim, não é figura de linguagem no texto. O professor Lucas disse que ia fazer exegese, mas não, ele não fez exegese até o momento. O termo ali é heren. Destruição ou aniquilação total. Então, no hebraico não tem figura de linguagem. Aniquile, destrua totalmente. E eu vou trabalhando isso no e-book, mostrando. Então, não é figura de linguagem. Não sei se o professor Lucas Banzoli, como ele trabalhou o estudo para fazer esse vídeo, mas...
para o verso 8. Aí o que Saul fez, né? Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e bois, bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então aqui ele diz que todos os amalequitas foram mortos, exceto o rei Agag, né? Então todo o resto, né, todas as mulheres, crianças, todo mundo morreu, só sobrou o rei, né? E aí a gente vai ver lá no capítulo, no verso, 32 e 33, olha o que acontece. Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Saul despedaçou Agag perante o Senhor em julgar. Ou seja, diz aqui que só o rei sobrou, todos os outros foram exterminados, e aqui Samuel mata o que sobrou, ou seja, o rei, né? Então qualquer um poderia entender que literalmente não sobrou nenhum amalequita, morreram, foram todos eles, né, exterminados. Foi um verdadeiro genocídio aqui que o Saul e Samuel fizeram, né? Se ele fez ou não, professor Lucas, já não importa, porque a pergunta é se Deus mandou fazer. Então não importa a narrativa posterior, não importa a contradição textual. E no hebraico, não é figura de linguagem. É aniquilação ou destruição total. E não sobrou ninguém. Só que o próprio versículo aqui que a gente acabou de ler dá a entender que a mãe do rei Agag continuava viva, porque diz aqui... Não, o texto não está dizendo isso. Isso é uma figura de linguagem. Não, isso é uma figura de linguagem. Assim, não é possível, isso é brincadeira. Assim como ele fez com as demais pessoas, vai acontecer com ele também. É isso. É uma figura de linguagem. Isso é uma figura de linguagem. Agora, quando o Javezão manda fazer Heren, isso não é uma figura de linguagem. Ai, foi engraçado essa. Aqui, né? Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. Então, se a mãe dele ia ficar sem ele, né, então se supõe que a mãe dele continuava viva, né, e iria lamentar a morte do filho, né? Ou seja, pelo menos uma pessoa já não tinha sido morta, né, dos amalequitas, né, a mãe do rei Agag, né? E se a gente for avançar, A mãe do rei ficou viva. O que é literal, ele tomou por figura de linguagem, e o que é figura de linguagem, ele tomou por literal. Ai, rapaz, eu já não sei mais. mais a leitura, por exemplo, aqui no capítulo 27, né? E já passou bastante tempo desde aquele episódio lá de Saul e dos amalequitas. Verso 8 diz, e subia Davi com seus homens e davam sobre os jesuritas e os jercitas e os amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na região de Sur até a terra do Egito. Opa, aqui a gente vê Davi, aqui já está falando muitos anos depois disso que aconteceu com Saul, né? E Davi está lutando contra os amalequitas. Isso, a contradição. Inclusive, eu já falei para vocês, né, que as batalhas de Davi, em grande parte na Bíblia, refletem as batalhas de Tutmés III, tá bom? Já falei isso para vocês, inclusive já recomendei o livro de Richard A. Gabriel, né, das guerras de Tutmés III. Você abre o livro, os livros, né, de primeiro e segundo livro do profeta Samuel, e você compara até a extensão territorial do Império de Tutmés III. É dito que é o Império de Davi, sendo que na época de Davi não existiu Império de Davi algum, né? Arqueologicamente, historicamente falando. Com evidências, entendeu? Então isso é interessante. Tem um livro de Ahmed Usman sobre isso. Interessante demais isso aí. Esse arquétipo, né, do rei guerreiro, né? Inclusive, em todos os aspectos, até a estranha representação da estatura de Davi tem um fundo, né,
de representação em Tutmés III. Algumas pessoas vão apontar que não era um rei assim de grande estatura. É interessante, é muito interessante. É muito interessante. Ou seja, não apenas ainda existiam amalequitas, como era um povo grande o suficiente para poder fazer guerra contra Davi. E aqui Davi é o sucessor de Saul, né? Então essa guerra aqui não deve ter acontecido mais do que os 40 anos em relação à guerra anterior, né? Ou seja, no máximo, né? Não teve um grande período, um grande intervalo de... Mas não muda o fato, Deus mandou, né? Deus mandou, não mudou nada. Deus mandou. Mandou e ponto. Mandou. Então não tenho o que falar. Mandou, meu amigo. Ai, ai, ai. Mandou. tempo entre uma guerra e outra, e os amalequitas já eram um povo, já era um exército grande o suficiente para fazer guerra de novo contra os israelitas, né? O que mostra que obviamente eles não foram totalmente exterminados, conforme uma leitura ao pé da letra de 1 Samuel 15 daria a entender, né? E não é uma leitura ao pé da letra, é o que está no texto. É estranho, né? O Lucas é mestre em teologia. É meio estranho isso. Ele falou que faria uma exegese do texto, né? Hermenêutica, exegese. Ele não fez exegese do texto. No meu livro eu faço, né? A exegese do termo que está empregado ali, que é heren. Então, tipo assim, não tem uma figura de linguagem ali, uma hipérbole. É faça-me, mata. É isso aí mesmo. Aniquilação total, destruição total. Ele não fez exegese do termo, tá bom? a gente vai ler 1 Samuel 30, ou seja, aqui a gente já passou mais 3 capítulos em relação ao texto que a gente acabou de ler. Verso 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siglag, já os amalequitas tinham invadido o sul. Então, para lá, aqui eles continuam vivos aí, os amalequitas, né? Eles já tinham sido exterminados no capítulo 15, continuavam lutando contra... Exatamente, porque é uma história ficcional. A história de Davi é ficcional. Aliás, por vários aspectos, a história de Davi é ficcional. A Bíblia fala que Davi teve mais de 1 milhão de soldados. Não teve. Até porque a densidade demográfica daquela época não chegava nem a 500 mil pessoas. Na época que ele teria vivido. Então já começa por aí. E isso é uma covardia que eu sempre falo que o arqueólogo e o arqueólogo favorito, os teólogos favoritos não falam para o público cristão. Os israelitas no capítulo 27, e aqui no 30 estão lá lutando ainda contra os israelitas, né? Olha que curioso. E já em 1 Crônicas, a gente vai ver lá no capítulo 4, isso já muito tempo depois, já na época do rei Ezequias, olha que a gente vai ver, né? E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. É muito engraçado, né? Ele está observando uma série de estruturas narrativas, né, que são contradições, não está referendando uma figura de linguagem, está referendando a contradição. Porque para o escriba daquela perícope, que é assim que você faz a exegese, você tem que isolar o contexto com a perícope, para aquele redator, os amalequitas foram eliminados. Para aquele redator. E outros redatores e outros textos estão relatando conflitos pela posse da terra. Conflitos políticos e sociais pela posse da terra. Então é isso que é interessante. E então, já que é contradição, professor, por que permanece no texto bíblico? Porque para a redação pós-exílica é extremamente importante isso. Vocês têm que entender que a Bíblia ela é uma edição para o período pós-exílico. E para o período pós-exílico, isso é importante. É muito importante. É extremamente importante. Então aquilo tem que ser mantido. Os amalequitas é para nós exterminarmos. E o que é o amalequita? Para quem está no pós-exílio? É a designação geográfica. É do período da terra tal até a extensão tal. Aquilo lá é nosso. Nossos antepassados ali batalharam, estiveram e não estiveram nada, não teve batalha nenhuma. Mas lá é nosso, então a gente tem que ir lá e pegar. No passado nós os aniquilamos. É isso, cara. Entendeu? Não custa nada falar a verdade pro pessoal. Recomendo.
Histórias de Israel e a História de Israel do professor Mário Liverani, tá bom? Ou seja, os amalequitas continuavam vivos séculos e séculos e séculos depois, né, da época do rei Saul. Eles estavam vivos ainda lá em 1 Crônicas, lá na época do rei Ezequias, né, para você ter uma ideia. Né? E o mais curioso é que se a gente avança mais ainda no tempo. E a ordem não muda, não mudou nada, isso não muda o texto. Ou seja, o professor Lucas Bonzoli, ele está distorcendo a perspectiva literária do texto em decorrência de uma visão interpretativa hermenêutica dele própria. É uma exegese. É uma exegese que ele está fazendo, não uma exegese. Porque qual seria o correto falar? Olha, o texto é uma ordem de Deus, ele está aqui. Inclusive, no hebraico, é aniquilação, destruição total, porque ele não fez a exegese do texto. Ele não fez. Então aqui é aniquilação total. Professor Lucas, mas e depois que aparecem os amalequitas vivos? É a perspectiva textual dos outros autores. São as narrativas estruturadas de outros textos. Porque a designação do conflito era muito mais geográfica. Geográfica. Então, se está no território tal, é tal. Se está no território tal, é tal. Se há um registro histórico da invasão do território, dá a designação nominativa para quem invadiu o território. E por aí vai. Não tem nada a ver com figura de linguagem, entendeu? Ele não fez exegese do texto. Né? Porque aqui o texto vai dizer, né? E feriram o restante do que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Ou seja, dá a entender que aquilo que... Ou seja, é pior ainda, até o dia de hoje. Hoje quando? Do que o escriba está botando ali a redação. Tinha sobrado os amalequitas, tinha sido completamente exterminado, não sobrou ninguém, né? E aí a gente vai lá para Esther, capítulo 3, olha que interessante, verso 1. E depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag. Agag, que se você não está lembrado, é justamente aquele rei dos amalequitas que foi morto lá. Ah, e detalhe, o livro de Esther é totalmente uma obra de ficção. Nunca existiu uma rainha Esther, em lugar nenhum. Nunca houve uma rainha Esther. A história de Esther é uma adaptação de um conto babilônico, tá bom? Uma adaptação. E de uma peça teatral babilônica que era encenada no período de Festival de Ano Novo, que era a vitória de Istar e Marduk, deuses patronos de Babilônia, contra os deuses da cidade de Elão, ou né, do território de Elão. Eram os deuses, né? Omã, Vaste e Zeresh. Exatamente isso. Alguém pegou e adaptou como um livro bíblico uma coisa que nunca aconteceu. Inclusive tem erros históricos bizarros no livro de Esther. Não é que é confusão do escriba, não. Erros históricos bizarros. Total desconhecimento das leis persas. Porque, por exemplo, a rainha persa nunca foi escolhida da forma como está na Bíblia. A rainha persa ela era escolhida dentre as famílias nobres da Pérsia. Se você conhecesse um pouquinho da história de Ciro, alguma coisinha que tem em Heródoto, outra coisinha em alguns anais persas, um pouquinho da história de Ciro, das famílias nobres da Pérsia, você já iria ver que é uma furada totalmente. Mas eu vou produzir um livro só para falar sobre o livro de Esther. Eu trato um pouquinho, né, porque como eu tenho que falar da crença do inferno persa, nesse meu livro aqui, ó, né, eu mostro a crença no inferno persa, como que era na antiguidade, eu tenho que falar um pouquinho, né, de como os judeus, eles aderem, né, ao entendimento da religião persa, né, ao mazdeísmo, que evolui para zoroastrismo e as concepções mitológicas que estão nessa religião. Então, uma das coisas que eu mostro é que esquece que Esther não é por causa de Esther, né? Tem as leis, tem os costumes, tem uma série de questões que os judeus persas, né? Registro documental. Então, a gente vai trabalhando aqui o do porquê que isso acontece. E eu vou fazer um livro só sobre Esther. Ela nunca existiu.
Não existe uma rainha Esther, livro de Esther, aquilo ali é uma obra ficcional. Inclusive, muitos judeus rabinos sabem que é uma obra ficcional. É isso também que eu achei mais interessante, trocando uma ideia. Eles têm plena, muitos, né, rabinos têm plena consciência, mas tipo assim, plena consciência de que Esther é uma redação extremamente ficcional. Eu achei isso muito interessante. Pelo Samuel, né? Promovendo e dando-lhe a posição mais elevada que a de todos os demais nobres, né? Aí você começa a se lembrar por que Ramã tinha um ódio contra os judeus, lá no livro de Esther. Amã, que é Omã, um dos deuses de Elão, tá bom? Território, cidade de Elão, território elamita. Justamente porque ele era uma amalequita, né? Ele era um descendente do rei Agag, que era uma amalequita. Então a gente vê claramente que os amalequitas continuaram vivos, né? Eles não foram exterminados, coisa nenhuma, né? Eles continuaram vivos depois de 1 Samuel capítulo 15, eles continuaram vivos depois de 1 Samuel 27. Mas o vídeo é, Deus mandou? Mandou. É difícil, né? É ele mesmo ler o texto, é muito engraçado isso, né? A pergunta é bem simples, né? Mandou? Aí, tipo, vamos ler. Mandou ou não mandou? É simples. Mandou. Ele mandou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tá lá no 2. Aí ele vai mandando um monte de coisa. Não os poupem. Versículo 3. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Mandou ou não mandou? Mandou. Ou então, né? Eu não sei também, será que ele flerta com ateísmo e é difícil para ele admitir? Não sei também, né? De repente a gente não sabe o que está dentro da pessoa, né? De repente, quando ele lê esse texto, ele flerta com o ateísmo, porque se eu não faço a exegese do texto, se eu não trato o texto como ele de fato é, e eu me recuso a aceitá-lo, isso pode revelar uma perspectiva de que eu acredito que não foi Deus que mandou aquilo, que Deus, ou que aquilo é um texto inspirado. Só que como ele é um cristão que tende mais a uma perspectiva fundamentalista, apesar dele dizer que não, mas é o que nós estamos vendo, ele não pode admitir isso, que o texto não é sagrado, que o texto não, que isso aí não é Deus, é o homem. Ele não pode admitir isso, entendeu? Já eu, como meu trabalho é estritamente acadêmico e eu trato a Bíblia como ela é, um documento histórico, né, olhando sua variedade redacional, para mim não tem problema nenhum, tem nada. Já expliquei essa palhaçada também de teólogo liberal. Inclusive, expliquei corretamente, qualquer um pode fazer uma pesquisa, que isso, na academia, quando surge no século XIX, não é um termo pejorativo. Isso surge como termo para falar dos teólogos que estão vendo o avanço científico e eles querem manter a interpretação bíblica alinhada com as questões científicas que estão surgindo, que justamente era como se fosse uma apologese da Bíblia, não era para negar ou contradizer, até porque eles eram cristãos, em maioria, eles eram cristãos, eles não queriam passar de pessoas incultas, de pessoas ignorantes, porque eram pessoas que até então estavam formados nas melhores universidades da época no século XIX. Só que dentro do contexto religioso, dentro do contexto fundamentalista, dentro do contexto acadêmico dos crentes, eles tornaram esse termo mais pejorativo. Então, hoje, teólogo liberal é um termo pejorativo. E tá tudo certo. Eu também não me importo muito com isso, não. Não muda nada. Se você prestar atenção no próprio versículo 3, por que até se você não for no hebraico, por que isso aqui não é uma figura de linguagem? Porque vai dizer assim, ó, no versículo 3, parte C, parte final, ó, que também era para ele matar bois, ovelhas, camelos e jumentos. E o melhor disso é exatamente o que Saul poupou. Saul poupou isso aí. Ele não mata isso. Está no versículo 9. Versículo 9. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o melhor, o exército de Saul poupou Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros, dos gados, dos cordeiros.
Ele fez isso. Aí no versículo 11, versículo 10 e 11, então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor a noite toda. Ou seja, Deus é que fala com Samuel. Saul não seguiu minhas instruções. Então isso aqui é literal. Não tem nada de hipérbole aqui. Ele não seguiu minhas instruções, porque eu mandei ele matar boi, camelo, bezerro, ovelha, ele não matou. O resto ele matou. Isso ele não matou. Olha que interessante. E depois, olha só que interessante. Isso vai ser motivo de diálogo no contexto, entre Samuel e Saul. Matou, não matou? Por que você fez? Por que você não fez? Por que você não cumpriu? Entendeu? E aí ele vai pedir perdão no versículo 24. Saul vai dizer assim, ó: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Então, olha só. Meu amigo, se você leu tudo, a ordem era essa mesmo. A ordem era essa. E ele poupou. Se você leu o versículo 17 e 18, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenado: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Não tem nada aqui de figura de linguagem. E eu trato isso no meu e-book. Eu mostro isso completamente. Então, assim, é tenso, meu amigo. É tenso. Continuaram vivos em 1 Crônicas capítulo 4, isso já séculos depois, na época do rei Ezequias. Nesse texto diz que Ezequias matou aqueles que tinham restado dos amalequitas, mas aqui séculos e séculos depois, já no exílio babilônico, a gente vê um descendente exatamente desses amalequitas, né? Ou seja, que mostra que os amalequitas continuavam vivos e perseguindo os judeus, porque Ramã protagonizou tudo isso, né, que a gente vê no livro de Esther, para tentar destruir completamente os judeus, né? Então, toda essa linguagem bíblica, ele exterminou totalmente, não deixou nenhum sobrevivente, né, acabou com eles e tudo mais. Isso daí é apenas uma figura de linguagem, mesmo quando menciona homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, etc. e tal. Isso daí é tudo hipérbole e não deve ser tomado ao pé da letra. Ou seja, Deus é um mentiroso na hermenêutica pessoal do Lucas Manzoli. Os textos bíblicos são implícitos para fazer ou não fazer. E nós já mostramos que não é isso. Porque os próprios escritores bíblicos desses mesmos livros explicavam, poucos capítulos adiante, que eles não tinham sido completamente exterminados, que ainda tinha muita terra para ser conquistada e assim por diante, né? E essa... Explicava ou não? Não tinha nada de explicação. Narrativas. A linguagem de destruir totalmente, aniquilar todo mundo e tudo mais, isso daí era extremamente comum no mundo antigo, não apenas entre os israelitas, como sendo uma hipérbole. Não. Não, ele empalava, igual os assírios fizeram com Lax, empalava os outros e matava mesmo. E tem achado arqueológico mostrando que não. Matava todo mundo mesmo. Nossa, era extremamente no mundo antigo a hipérbole. Todo mundo era bonzinho, humanitário. Não. É opinião pessoal mesmo dele. Ele não tem nada a ver com... Isso aqui não tem nada a ver com exegese, Bíblia, pesquisa. Isso aqui é opinião pessoal. De fato um exagero, né? Uma força de expressão. Não era apenas entre os hebreus que eles se referiam desse jeito num contexto de guerra, né? Se a gente for ver lá um livro excelente que eu recomendo para todo mundo ler, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, chamado Deus é um Monstro Moral, né? Is God a Moral Monster, né? Do Paul Coelho. Ou seja, livro de crente.
Olha, deixa eu ser sério pra você. Você não vai aprender absolutamente nada de útil lendo livro de crente. Vou ser sincero pra você. Ah, o meu bacharel em teologia foi confessional. Falando aqui, foi confessional. Se eu não tivesse corrido atrás de livros, me especializar, buscar a literatura internacional, eu ia ser um perfeito idiota em relação ao real conhecimento historiográfico, bíblico, teológico, arqueológico. Porque, não estou dizendo o Lucas não, tá? Não estou falando dele não. Estou dizendo de uma grande massa de populares que tem na internet e que o único papel deles é arrancar o seu dinheiro e te idiotizar. Porque uma coisa, eu vou te dar um exemplo, é eu chegar e falar uma verdade para você que está em diversas literaturas do Antigo Egito, literaturas que são de acadêmicos diversos, historiadores. Olha, Canaã, o território sírio-palestino, fazia parte do Império Egípcio durante 300 anos. Você já vai olhar, só com essa informação, você já vai olhar para a narrativa do Êxodo assim, ué, mas se era fazia parte do Império Egípcio e aquelas histórias todas que nos são contadas. Aí você já, opa, aí você vai ver que tinha guarnições egípcias em Canaã durante esse período de 300 anos. Funcionários egípcios que trabalhavam entrepostos em Canaã. Cartas de reis cananeus para o faraó, pedindo ajuda, pedindo guarnição, pedindo audiência, louvando o faraó como se fosse um Deus vivo na terra. Aí você começa conflitos que são citados, por exemplo, no período Amarna, e que nenhum Josué é citado, Labaiú e tantos outros são citados, e nenhum Josué é citado, que está tomando posse de terra, está invadindo reinos, que é uma redação pós-exílica. Então, quando você vai, cartas de Amarna, literatura, painel egípcio, literatura extrabíblica, achados arqueológicos, cultura material, você olha, não é bem o que me falaram. E é isso mesmo, não é o que te falaram. E isso é honesto com você. Ah, mas o que eu vou fazer com essa informação, a minha fé, aí é um problema seu. Não tem nada a ver com a sua fé. Isso é um problema seu. Se a sua fé não suporta verdades, o problema está com você e com o fundamento da sua fé. Então o problema é seu. Resolva você isso. Resolva internamente, seja o que for. Agora, quando eu começo a mentir em nome da fé, e é difícil para um religioso entender isso, que o acadêmico mente, porque é um ser humano. E mentir, escrever um livro e mentir dá dinheiro. Eu posso ganhar dinheiro com uma mentira, e essa mentira pode ser a base do meu sustento, pode ser a base da minha carreira. Então eu vou continuar mentindo. Eu tenho pessoas que podem validar a minha mentira. Você não consegue entender, talvez, como isso é sério, como isso impacta a sua vida, porque você está totalmente imerso na religião. A religião faz parte da sua vida. Não estou falando nem de espiritualidade, não. Estou falando de religião. Não vai fazer sentido sem a religião. Então você precisa acreditar. Não é que se é verdade ou não é irrelevante, mas você precisa acreditar, por exemplo, que Deus no texto não mandou matar. Mesmo o texto dizendo que ele mandou matar. Mesmo o contexto reafirmando que a ordem era essa. Mesmo o texto sendo categórico, dizendo, mate. Entendeu? Mas você, por questões internas suas, não, o texto não pode ter dito isso. É uma hipérbole. Não pode, o texto não pode dizer isso, não. Isso é um equívoco. E aí eu vou na literalidade do texto e é aquilo.
vai dizer, ele vai citar vários casos, vou colocar aí na tela, né? Ele vai citar vários casos, né, da antiguidade, onde esse mesmo tipo de linguagem era empregado em relação a povos que supostamente teriam sido completamente destruídos, aniquilados e tudo mais, mas que era apenas um exagero, né? Uma força de expressão, né? Por exemplo, o faraó Tutmoses III falou que tinha aniquilado totalmente os Mitanni sem deixar nenhum dos seus descendentes, mas um século depois estavam ainda lutando contra o Egito, né? Não, mas ele matava a criança mesmo. Eles matavam. Meu amigo. Não confunda as coisas. Ele matava, sim. Tutmés matou muita mulher e muita criança, sim, de povo estrangeiro, entendeu? Só que você tem uma questão de designação geográfica. É isso que um apologeta nunca vai falar para você. É da terra tal. Ah, é da terra tal? Então é tal. Ah, tá, ocupou novamente daqui a 300 anos. Não importa se ocupou daqui a 300 anos. Não importa. Se tá ali, é tal. É assim que é encarado. Ah, o povo continuava existindo. O povo continuava existindo nada. Esse povo não tem noção nenhuma de gene. Isso aí se perde. Se perde. É mera tradição oral. Não tem nada a ver com a realidade concreta. Ah, o cara que está 300 anos à frente no passado, ele sabe que é descendente de um cara 1000 anos atrás. Não, qual é a terra? O nome da terra é esse. Então o povo é esse. É o que eu falo, cara. Ser cristão e apologeta, eu vi dizendo, é a arte da mentira. Apologética é a arte da mentira. Eu já falei isso, vale defesa da fé. Não, apologética é a arte da mentira. Exatamente isso. A mais antiga inscrição sobre Israel diz que Israel foi devastado e sua descendência não mais existe, mas obviamente os israelitas continuaram existindo, né? Tem outra inscrição que diz que Israel e isso significa que na guerra não se matou criança. Virou comédia isso aqui. Desapareceu por completo e para sempre, né? Mas Israel está aí até hoje, né? Então, enfim, cita vários casos aí onde os israelitas continuaram existindo, vários povos, né, que supostamente teriam sido completamente exterminados por outros povos, eles continuavam existindo. Inclusive tinha guerras aí que os caras matavam um ou outro ali, né? Nem era uma grande vitória, né? Era uma vitória assim bastante modesta, e o rei ia lá e dizia: nossa, exterminei todo mundo morreu, né, e tal, justamente para ressaltar o tamanho da vitória dele, ainda que isso... E o que isso tem a ver com ordem de matar mulher e criança? Cara, eu tô desconfiado que isso é de propósito. Eu estou seriamente desconfiado que isso aqui é de propósito. Já é o segundo vídeo que eu analiso e me dá essa desconfiança. Estivesse muito longe de ser alguma coisa literal, né? Outra coisa extremamente interessante e importantíssima para a gente ressaltar aqui, que o Copan explica no livro dele, é que essas cidades que é mostrado Deus mandando matar todo mundo e tudo mais, elas não eram cidades com povoados, né? Com bastante população, com mulheres, crianças, famílias e tudo mais, né? Que nem a São José dos Pinhais aqui, né? De onde eu estou fazendo esse vídeo, não. Eram apenas guarnições militares, né? Que os cananeus faziam, e os israelitas iam lá na intenção, claro, eles tá numa guerra, né? O que você vai fazer numa guerra? Você vai destruir os povoados, você vai tacar bomba lá numa região que só tem civil? Óbvio que não, né? Claro, alguns podem até fazer isso, mas seria um crime de guerra, né? Você vai focar primariamente, né, sobretudo nos alvos militares. E era exatamente isso que Deus mandou os israelitas fazerem com os cananeus, né? Eles focavam nas guarnições militares. É isso que ele quer acreditar. Isso aqui não tem nada a ver com acadêmico. Isso aqui ele quer acreditar. Nós vimos isso, foco nos alvos militares. Deuteronômio 3, o foco militar. Chega a ser engraçado isso. Foco militar, Deuteronômio 3. Nós destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom. Lembra que foi Deus que mandou. Destruindo todas as cidades, matando também homens, mulheres e as crianças. Meu amigo, é isso aí. É isso aí, rapaz. É muito engraçado isso. Foco militar. Ó, foca no alvo militar, hein? Foco no...
Rapaz, eu ia falar uma coisa que deixa pra lá. É, rapaz. E era nesse contexto que Deus dizia que era para matar todo mundo, que era para não deixar sobrevivente algum, etc e tal, né? Ou seja, no contexto de uma batalha contra um exército inimigo, não contra pessoas indefesas, não contra uma população civil. Inclusive o Copeland diz que Jericó, né, que foi a primeira terra que Josué conquistou, né, que também diz. E não foi, é mentira. Isso é mentira. Não teve queda de muralha alguma. É mentira. Eu faço um pix. Faço um pix pra você, ó. Prova que caiu a muralha de Jericó. Em época que Josué viveu. Faço um pix pra você. Pega um artigo científico de arqueologia. Mas se você não provar, seja homem, hein? Você que for desafiar aqui no comentário, você vai me fazer o pix. Porque a primeira pessoa que escavou lá foi a Caitlin Cannon. Premiada. Ela foi premiada pela escavação de Telo de Jericó. Premiada. Tá bom? Telo de Jericó é patrimônio mundial. Tá bom? Ela foi premiada. Ela achou evidência do período neolítico ali, da ocupação humana do período neolítico. Cannon, tá? Menos muralhas, queda de muralha, tá bom? Então toma cuidado aí se você for topar esse desafio de pegar livros dos seus mentirosos. Eu vou pegar o artigo, vou pegar o livro da Caitlin Cannon, se eu não me engano. Eu vou pegar o dela, que ela escavou lá. Tem fotos dela, tá bom? Fotos dela, da escavação dela. Ela escavou lá. Tá bom? Toma cuidado com isso, tá? Ela escavou lá. Que matou todo mundo, etc e tal. Não era uma cidade com um monte de gente, de famílias, né? De mulheres, crianças e tudo mais, né? Pelo contrário, era apenas uma guarnição militar, né? Era um povo. Sequer era ocupada aquele lugar. Ai também não era ocupada. Posto avançado que os cananeus tinham naquela região e que, inclusive, né, nem poderia ser uma grande cidade, porque como que os israelitas iriam dar os 7 voltas em torno dos muros daquela cidade se fosse uma cidade grande, assim, né, se fosse o tamanho de São Paulo, por exemplo. Na verdade, isso repete o texto ugarítico do épico de Quirete, que é quando El manda Quirete rodear Udum durante 6 vezes, na 7ª vez dar um brado e exigir a noiva, né? A mulher. Curiosamente, mulher também, né? A única que foi salva de Jericó, de acordo com o mito bíblico, foi a prostituta Raabe. Só que no épico de Quirete era a noiva, né, de Quirete, que ele estava ali exigindo de acordo com o deus El, que manda ele fazer isso. Mas acho que uma população inteira conseguiria dar 7 voltas em São Paulo em um único dia, a pé, né? Nem de carro eles iam conseguir fazer isso, né? Muito menos a pé, né? Então, obviamente, aqui está falando de uma cidade pequena, né? Na verdade, não era nenhuma cidade propriamente dita, né? Era apenas uma guarnição militar dos cananeus, né? Inclusive, ele diz que essa cidade provavelmente não tinha mais do que 100 habitantes no máximo, né? E esses habitantes não eram mulheres, crianças, né? Famílias, tudo mais, eram apenas soldados, né, que estavam ali habitando a região. Ele inclusive explica depois o caso de Raabe, né, e tudo mais especificamente. Eu não vou aqui fazer toda uma leitura inteira do livro, senão... O Lucas, ele com certeza tem uma forte inclinação a ser ateu. Eu já falei, né? Quando você estuda essas coisas profundas, ou você vira o iniciado ou você vira ateu. De iniciado ele não tem nada, mas ateu tá muito perto. A forma de como falar, de querer maquiar a coisa, de querer, olha, é meio assim, olha, internamente ele já está convencido de não crer mais em nada. É isso que eu observo. A gente ficaria com umas 2 horas, né? Mas aqui ele explica que essas cidades que os israelitas tomaram não eram cidades de população civil, né? Mas eram sim guarnições militares. E é nesse contexto que Deus fala para matar todo mundo, ou seja, matar todo mundo. E a verdade é que nem era povoada, tá? Nem Ai, nem Jericó. Não tinha povoamento na época. Essa é a verdade. Já estava tudo em ruínas. Tanto que Ai é ruínas, né? Você vê extremamente a alegoria na tua cara. Que combate os israelitas, né? Aí nesse contexto que entra a hipérbole, né? A figura de linguagem de mata a criança, recém-nascido e tudo mais, né? Que era... Hipérbole. Heren e Haran. Hipérbole. Ah, que isso, rapaz. Apenas um tipo de uma força de expressão para dizer, mate todo mundo que for combater contra vocês. Mas é óbvio que eles não iam usar recém-nascido para combater os israelitas. Por isso que eu falei, é uma hipérbole. Que? Eles invadiram as cidades, tomaram a terra. Você tá... O texto está dizendo que eles tomaram a terra.
Pô, cara, para com isso, cara. Você é um homem velho já, pô. Vocês tomaram a terra. Tomaram a terra. Eles afirmam que fizeram. Por exemplo, em Deuteronômio. Eles afirmam que fizeram. Eles afirmam que tomaram a terra. Exatamente. E é narrativa, não fizeram nada. Isso é narrativa. Não é hipérbole, não. Não é exagero, não. É redação pós-exílica para justificar a tomada da terra de quem está vindo depois. Né? É uma hipérbole para matar todos aqueles que forem uma ameaça, todos aqueles que forem combater os israelitas, porque nessas regiões de guarnição militar e tudo mais, eles não iam ter criança, recém-nascido e tudo mais nessas regiões, né? Obviamente, né? Eles ficavam nas cidades, né? Não ficavam nas guarnições. Inclusive o próprio... Então, meu querido, eles tomaram as cidades. Eu não sei, cara, eu não sei se é má fé, eu não sei. Eu não posso afirmar que é. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Eles invadiam cidades, e ó, segundo o texto, mas invadiram mesmo? Não. Narrativa. É tudo para justificar a ação pós-exílica. Vamos lá. O termo traduzido como rei na nossa Bíblia, né, quando a gente vai lá para esses textos, não tá falando de um rei normal, assim, que nem o rei de uma monarquia propriamente dita, né, como nos dias de hoje. Não, ele tá falando de um chefe militar, como um general, né, por isso que esse, entre aspas, rei ficava nessas guarnições militares e não ali. Esse livro aí que ele tá lendo, com todo o respeito, você pode pegar e jogar no lixo. Você pode pegar e jogar no lixo. Totalmente. Pode pegar e jogar no lixo. No lixo mesmo, literalmente. Você pode pegar ele e botar fogo. Porque os reis cananeus têm cartas. Eles escreviam para o faraó. Eles escreviam, trocavam correspondências entre si. Faziam casamentos entre seus filhos. Então esse livro aí que ele citou aí, que ele está citando, você pode pegar literalmente e jogar no lixo, que não vale de nada. Esse livro aí, meu papel higiênico é a mesma coisa. Só serve para limpar o bumbum. Exatamente isso aí. Os reis guerreavam entre si, os reis cananeus, tomavam as cidades uns dos outros. Nós temos eles falando sobre isso arqueologicamente. Tá bom? Então você pode pegar todo esse livro aí que o Lucas citou e limpar o seu bumbum. Você vai limpar o bumbum com ele. É só para isso que ele serve, papel higiênico. Com a população civil, né? E também ele ressalta no livro dele a própria palavra que é traduzida, né, como destruir, né, nesses textos, né, que fala para destruir totalmente homens, mulheres, crianças, etc. É uma palavra de uso militar, né, que tem como significado você matar combatentes, né, e não combatentes, não. Então, é exatamente, pega o livro que o Lucas está citando, só serve para limpar o seu bumbum. Serve para nada. Uso militar é o caramba. Não é isso que está no hebraico. É o que eu falo, apologética é a arte da mentira. Se você precisa, se você é islâmico, se você é judeu, se você é cristão, se você é zoroastra, se você é candomblessista e você precisa mentir em nome da sua religião, já prova por si só que o Deus que você serve é um lixo. Se você precisa mentir, se você conscientemente, você precisa mentir em nome da religião, da sua religião, já prova um mau caratismo e já prova que o que você acredita é um lixo. Se você precisa mentir, não, aqui eu tenho que mentir, porque, vou falar aqui que Deus mandou matar a criança, o texto está dizendo que eles mataram, eles estão dizendo que mataram, mas é uma hipérbole, eles estão dizendo que invadiram a cidade, mas não invadiram. O Deus manda fazer, mas Deus está usando figura de linguagem, o profeta cobra como se não fosse figura de linguagem, mas eu estou dizendo que é, depois o pessoal aparece vivo, ou seja, é narrativa, não é realidade, e eu tenho que... Então prova que o seu Deus, que a sua religião, que o que você acredita é bosta, é um lixo, é isso aí. É simplesmente isso, é um lixo.
seus pensamentos em torno disso, todos eles são lixo. Tudo que você acredita é um castelo de mentiras, porque é um lixo. Se você precisa mentir para defender qualquer religião que você acredita, significa que o que você crê, o que você fala, o que sai da tua boca dessa religião, essa religião é um lixo. É isso. É simples assim. Matar pessoas civis, né? E por isso que é usada essa palavra no texto, já que os israelitas estavam matando apenas combatentes inimigos, né? Ou seja, o exército inimigo dos cananeus, e não fazendo um genocídio étnico, né? Matando mulheres, crianças e tudo mais, né? Se a gente for ver... Que é o que Deuteronômio diz. Que é o texto de Números que eu li diz. Matem os meninos, poupem apenas as mulheres virgens. Mata. Entendeu? Então, a sua religião, o que você crê, é um lixo. É assim que a gente tem que falar a verdade. Ah, eu tenho que mentir, eu tenho que dar um jeito aqui. Você tem que fazer isso? Então, a sua religião é uma das piores do mundo. Porque você tem que mentir por ela. Você tem que pegar e dizer que o Deus do texto disse não é bem o que ele disse. Porque no final é isso que está acontecendo. Ah, o Deus que eu creio disse isso, mas não é bem o que ele disse. Não é exatamente o que ele disse. Logo, sua religião, o que você crê, é um lixo. Não serve para nada. Uma porcaria. Isso é o Deus que se defenda. Não é Deus? Que ele se defenda. Agora eu falo. Eu não sou ateu. Sou cristão. Mas não partilho desse pensamento aí, não. Eu entendo o documento como ele é. E naquela época era o que se fazia, sim. Matava-se mulher e criança, sim. Empalava os outros, pilhavam a cidade. Esse mundo romântico, antigo, que o Lucas Banzoli está colocando aí na opinião dele, nunca existiu. As pessoas eram empaladas. As mulheres eram exatamente. As crianças eram escravizadas, mortas, violadas, queimadas vivas, porque eram estrangeiras. Não havia ética no mundo antigo contra o estrangeiro, contra o inimigo. O inimigo não era o exército, não é hoje. Não é, isso é anacronismo, entendeu? Então o livro que ele está apresentando, o acadêmico aí, cristão, que ele apresentou, é um lixo. Ele pode pegar o livro dele e limpar o bumbum. Só serve para isso. Ah, o livro custa R$50, é um papel higiênico caro. Tem papel higiênico muito mais barato que isso. Porque o que você está comprando é papel higiênico. A linguagem que é empregada na Bíblia em relação aos povoados propriamente dito, e não em relação a essas guarnições militares, ela não fala de destruir e matar todo mundo, ela fala apenas de expulsar, né? Josué 15, 63 diz: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. E Juízes 1, 27. Ou seja, isso é contradição. Em um texto, no texto que fala que não conseguiu, ele interpreta como literal. No texto que diz que fez é simbólico, é hipérbole. Aí, meu amigo, entendeu? Aí os ateus vão cair matando em cima de você e cair matando com razão. Porque isso aí é forçar o texto, professor Lucas Manzoli. Você está forçando o texto. Você está manipulando o texto. Isolando perícopes, não analisando. E detalhe, o professor Lucas falou que ia fazer exegese. Ele não fez exegese. Ele disse que ia fazer exegese. Ele não abriu um dicionário. Nada. Ele não fez exegese. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Taanac, nem o de Dor, nem o de Ibleã, nem o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Então aqui tem vários textos que falam exatamente sobre isso, né? Inclusive o Copa ressalta que, na grande maioria das vezes que é usado algum verbo, né, em relação àquilo que os israelitas fizeram com os cananeus, não é usado o verbo destruir, né, ou exterminar, né? Ou seja, o autor que você está usando é um mentiroso. O autor que você está usando. Ele é um desonesto. Ele deve ser mais um pilantra que ganha dinheiro com a igreja, vendendo livro para crente. É isso que ele deve ser.
Eu posso afirmar que ele é? Não, não posso afirmar que ele é. Eu não posso afirmar. Mas é possível que seja pilantra, mentiroso, safado. Porque quando você precisa mentir para as pessoas, pessoas ignorantes que não têm, às vezes, condições. Quando eu tô falando ignorante, eu tô falando de burro, não. Tô falando de pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento. É isso que eu tô dizendo. Que não tiveram acesso a um hebraico, um dicionário, um curso, uma tradução, um seminário. E eu engano essas pessoas, essa é a minha opinião pessoal. Você é um canalha, você é um mentiroso. Minha opinião pessoal. Porque isso já está mais que evidenciado. Isso não é nem mais debatido. Nós não estamos nem mais debatendo isso na academia. Se matou, não matou, não. Matou. Hoje, na verdade, os cristãos acadêmicos estão tentando explicar por que matou. Isso é honesto. Minimamente. Por quê? Porque já era sanguinário, porque o contexto era esse. Por que fez isso? E não dizer que não fez. Dizer que não fez, hoje, no tempo que a gente vive, com pessoas mais instruídas, é asqueroso. Dizer que não fez. Porque fez. Que quiser traduzir, mas sim o verbo expulsar, né? Por quê? Porque está sendo dirigido em relação a esses povoados, onde habitava a população civil. Em relação à população civil é usado o verbo para expulsar, em relação a essas guarnições militares, aí sim é usado o verbo para destruir, né? Para exterminar, para matar. Mas aí por quê? Porque eles não iam matar civis, eles iam matar militares. Você está mentindo, porque você leu o livro de mentiroso. Eu não vou chamar você de mentiroso. Você acaba mentindo porque você está usando um livro que mentiu. Né? Não população, não mulheres, não crianças e bebês de peito, etc. Então a ideia transmitida nesses textos é que Josué, ele realmente foi lá para matar o exército inimigo dos cananeus e depois... E ele não leu Deuteronômio e ele não leu Números. Fora outros textos que tem Salmos, tem livro do profeta Oséias, tudo eu trabalho no meu e-book. De matar esses exércitos, ele iria expulsar da terra a população civil que habitava naquele lugar, né? Por quê? Justamente por tudo aquilo que a gente falou. Era uma população que não era inocente, né? Eles matavam criancinha no fogo, né? Em homenagem aos deuses pagãos deles, né? Deus deu 400 anos para... Nossa, é bizarro ouvir isso, né? Você tem resquícios disso dentro do território de Israel. Na época de que eles se identificavam etnicamente como Israel. Você tem criança lá, incinerada. Então, coisa bizarra. Não, eles mereciam o que eles faziam. Cuidado, hein? Cuidado com o antissemitismo. Pode até o pessoal mais judeu pode processar, porque no passado tem evidências que no território deles também se praticava isso. Ou seja, todo o povo praticava, né? Todo cananeu fazia. Então, já que tem evidência no Vale do Filho de Inom, no Tofete, é porque todo Israel fazia. Nossa, meu Deus, o que é isso aqui que eu tô vendo, cara? Já tô ficando um pouco... Eles se arrependeram dos seus pecados, eles não se arrependeram, eles viviam numa intensa imoralidade e tudo mais, e sem falar da idolatria, etc. e tal. Então, por todas essas razões, Deus não julgou eles dignos de possuírem aquela terra, e Deus expulsou eles daquela terra. Inclusive, Deus fez o mesmo com o próprio povo de Israel, quando eles começaram a praticar as mesmas coisas dos cananeus. Deus foi lá e mandou a Síria para tomar o reino do norte e mandou a Babilônia para tomar o reino do sul. Ou seja, Deus não poupou nem o próprio povo escolhido por ele, quando eles começaram a cometer... Ô Lucas, professor Lucas, essa argumentação, ela é ridícula. Ela é pífia, ela é ridícula. Nenhum Deus tem o direito de mandar invadir terra de alguém, como se o outro povo invasor fosse a justiça dele. Isso sim é alegoria. Isso sim é algo ficcional, metafórico, e é uma hipérbole, que essa é a coisa mais ridícula que posso falar. Ah, mandou os assírios. Aí depois ele vai mandar alguém para invadir os assírios. Aí manda alguém para invadir quem invadiu os assírios. Aí esse Deus vive num ciclo eterno de vingança, pegando invasores de terra que, segundo ele mesmo mandou. Cara, nós somos homens, né? Somos homens.
Tem adolescente que acompanha nosso trabalho, nosso canal. A gente não pode idiotizar as pessoas. A gente é homem, eu sou pai. Não sei se você é pai também, mas chega uma hora que a gente começa a sair dessas coisas ridículas, né? E se comportar como um homem de honra, com honra, né? Excede a questão teológica, moral, ética. É você entender, trazer os quesitos de honra para a tua vida, né? Eram práticas de um passado, práticas imorais, onde pessoas diziam que estavam exercendo juízo e justiça em nome de seu Deus. É isso. E é errado, em qualquer época, em qualquer circunstância. Era uma sociedade incivilizada. Essa é a realidade. Aquilo ali é uma ficção, uma redação política, em muitas camadas. Uma redação política, de tomada de território, de expropriação de terra. Ter esses pecados. Também não vou pôr os cananeus, né, quando eles começaram a praticar essas impiedades, né. Mas mesmo assim você nota que Deus não mandou o povo babilônico, o povo assírio lá e exterminar todos os israelitas sem sobrar ninguém, né, matar homens, mulheres, crianças, etc. Não, eles mataram os soldados e os outros eles tomaram de escravos, expulsaram da terra, né, levaram em cativeiro, etc. Estupraram mulheres, fizeram pedo, se fazia no mundo antigo. Pô, mano, coisa ridícula. Coisa ridícula. Tá acabando já. Eu já tô meio que sem paciência. Isso aqui já começou a entrar num campo nojento. Isso aqui. Né? Da mesma forma, ele não manda exterminar mulheres e crianças dos cananeus, né? Eles simplesmente expulsaram da terra, eles tiveram que procurar outro lugar para habitar, e é justamente por isso, justamente por eles terem saído da terra, mas permanecido vivos, que você vê eles, mais uma vez, né, em vários textos bíblicos que a gente acabou de ler, eles formando uma grande nação, eles continuam sendo uma nação, eles continuam se proliferando, crescendo, e obviamente acabam surgindo novos soldados, né, desses povos, e aí você vê ao longo dos séculos eles continuando batalhando contra os israelitas, né? Por quê? Porque justamente eles pouparam os civis nessas batalhas e depois eles tinham que lutar mais com eles novamente, né? Então é basicamente isso que eu tinha para dizer por hoje. Então você pode mandar esse vídeo da próxima vez, se alguém dizer que Deus mandou matar crianças e mulheres, etc. e tal. Você não tem o único caso na Bíblia onde Deus realmente manda isso, sempre é nesses casos aqui das conquistas, né? Principalmente de Josué, relacionadas a esse período específico da conquista de Canaã, e mesmo assim, tá, como a gente viu, numa figura de linguagem, Então foi de maldade mesmo, porque ele não leu os outros textos. Então foi de propósito. Porque ele ainda tá mandando enviar o vídeo e ele cita que são esses únicos casos do livro de Josué. Então a minha desconfiança, ela sublimou. É de propósito. Isso aqui é um vídeo totalmente arquitetado, totalmente manipulado para parecer isso aí mesmo. Entendeu? Eu tô falando manipulado no sentido não de querer manipular a mente das pessoas, não. De que ele tem consciência dos outros textos, só que ele não apresentou, ele não lê contexto para passar a opinião dele nesse sentido. E aí eu sou libertário, sou a favor da liberdade de expressão, cada um pode ter a opinião que quiser, né? Todo mundo tem o direito de mentir, né? Eu como libertário, eu entendo isso facilmente. Sou a favor da liberdade de expressão total e eu acredito que as pessoas tenham o direito de mentir. Ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a minha opinião sincera. Não, quem tem que se preocupar com isso não sou eu, né? A audiência dele, não eu. E ele também. E é um direito dele. Se ele acha que é isso, é isso. Não tem problema algum. Hiperbólica, onde não teve nenhuma mulher nem criança que efetivamente morreu, porque está falando de tomar guarnições militares, né, e não de matar populações civis. Então é isso por hoje, pessoal, fico por aqui. Se você quiser ter alguma coisa para comentar, comenta aí embaixo no vídeo, aqui eu respondo todo mundo, e também fica à vontade para dar o like nesse vídeo, né? Não se esqueça de dar o like e ativar o sino das notificações para não perder nenhum novo vídeo que eu vou fazer daqui em diante, e também compartilhar o vídeo com seus amigos, colegas e tudo mais, né, para ajudar o canal a crescer. Então é isso, pessoal, fico por aqui por hoje, um grande abraço, valeu e falou. Valeu, pessoal. Um abraço aí também, né, pro Lucas Manzoli e toda a sua audiência. Uma argumentação que ele não fundamentou com evidência de nada, ele só deu a opinião dele. Mas é o que eu falo, né? Ele tem o direito de dar a opinião dele, já falei diversas vezes. Eu sou libertário, sou a favor, né, da liberdade de opinião, de expressão.
ele pode falar o que ele quiser, inclusive mentir. Mentir não é crime no Brasil. Não estou dizendo que ele mentiu, estou falando da ética, né? Que mentir não é crime. Só é crime se tiver em juízo, né? Testemunho, né? Em condições jurídicas específicas, né? Mas no dia a dia, no cotidiano, na rede social, na política, no diálogo, mentir não é crime. É antiético, sim, mas é liberdade de expressão. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to